Sobre a tela branca, Paulo Gustavo, Bahia. Apoio financeiro, Governo do Estado da Bahia, Secult, LPG, MINC, Governo Federal, Brasil. Em letras azuis, videoaulas de animação, aula 2. Projeto Gimu e o Universo Ancestral. Andréa Silva é uma mulher jovem, branca, tem olhos claros, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e usa óculos de grau. Andréa. Na verdade, o mais importante desse primeiro exercício não é que os desenhos saiam perfeitos, certo? Mas é para a gente entender a natureza da arte conceitual, que é uma natureza interativa. Então, a gente vai fazer vários desenhos. O mais importante é cortar a vergonha com papel em branco. Isso a gente fez. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente aqui, eu vou aumentar aqui minha tela, Divide tela com desenhos. é que esse é um trabalho colaborativo. Então, quando a gente vai olhar para a Jimu, a gente vai olhar para todos os desenhos ao mesmo tempo. Quando a gente vai olhar para a Jean, a mesma coisa. E para cada um dos personagens. Então, a gente vai ter um registro de todas as Jimus que a gente tem aqui e vai fazer com que elas evoluam juntos. E isso é bastante interessante porque quando a gente já tem uma base de desenho, eu não preciso ficar me preocupando qual o formato do personagem, né? Então, posso vir aqui, por exemplo, estou trabalhando, vamos supor que eu esteja trabalhando com a mesa de luz. Seleciona a camada. Eu vou criar uma camada aqui de novo, que é como se fosse um pedaço de papel. Liguei a mesa de luz, então consigo ver o que tem por baixo. Então, quando eu for desenhar aqui por cima, eu posso fazer os ajustes que eu quiser. Amplia um desenho. Com base no desenho que já existe. Então, vamos supor que eu queira colocar mais bochechinha. Desenhe um rosto. Aqui nela. Ou vamos supor que eu queira testar um cabelo diferente. A gente vai falar hoje de expressões faciais. Então, essa base que vocês fizeram vai ser muito importante para a gente fazer interações. Mas o objetivo é que vocês vão trabalhar com o desenho que vocês já têm aí como base. A gente vai trabalhar várias expressões faciais diferentes. Então, quem pode dizer algumas emoções? Luísa. Raiva, surpresa, Aslane. felicidade. Eu pensei em fascínio também, porque o tempo todo o Jimu vai estar meio embabascada com as coisas que ela vê. Andréa. Para fazer expressão facial, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar um círculo como uma base, certo? Para dar uma opçãozinha para vocês. Então vamos na primeira expressão. Aí vocês viram que eu fiz uma linha aqui no meio. Vou fazer uma outra linha, só que mais na parte de baixo. Então aqui é o meio, mais ou menos, fazer um pouquinho mais embaixo. Por que eu vou fazer isso? Que a gente vai começar desenhando crianças. E crianças, o que acontece? Tem um pouquinho mais de testa. Aí como se a parte aqui do rosto, ela tivesse um pouquinho mais comprimida aqui embaixo, certo? Então se a gente quiser fazer um adulto, a gente vai fazer essa divisão um pouquinho mais no meio. Desenha 6 círculos. Certo? Ou então uma pessoa mais idosa, que a pele tem a tendência de meio que escorregar, de vir um pouco mais para baixo, a gente vai colocar ela mais para cima. Então, eu tenho aqui criança, adulto e idoso. Pode ser que tenham pessoas que tenham perfis diferentes? Com certeza. Isso daí é um padrão, né? E tudo pode mudar. Então, assim que a gente fez essas primeiras linhas, aí eu vou pedir para vocês que numa folha por cima, usando a mesa de luz, a gente vai fazer a primeira expressão facial, que é raiva. Então, a primeira coisa quando a gente fala de raiva é essa sobrancelha assim que já desce, né? Então, a gente vai fazer uma linha assim, ó, para baixo, uma outra linha aqui para baixo, já para mostrar essa sobrancelha, ó, toda aqui para baixo. Eu vou fazer aqui também na pessoa mais adulta. Precisa ser exatamente igual de um lado para o outro? Não necessariamente. Vai ver que um lado aqui eu tô abrindo mais o traço do que no outro, não tem problema nenhum. Aí fiz esses traços. Próxima etapa, os olhinhos, que vem logo aqui embaixo, ó. Como a gente faz? Quando a gente olha pra gente, ó, que a gente tá com a expressão de raiva, a sobrancelha ela vai meio que cobrir uma parte do olho. O olho normalmente, Desenha um pequeno círculo. você tem esse redondinho aqui e tem a pálpebra, né? Que vai cobrir. Só que o que acontece? Quando a gente está fazendo algo mais no estilo de animação, a gente vai fazer com que a sobrancelha ela passe por cima. Então ela meio que vai cortar um pouquinho essa bolinha do olho. Um semicírculo aqui, ó. Aí você pode perguntar, Dé, precisa que seja exatamente o mesmo tamanho dos dois lados? Não. As crianças, a primeira coisa que a gente vê são os olhos, né? E a gente vai tentar estimular isso também na animação para ver bem os olhinhos de Jimu também. Quando a gente vai chegando mais aqui pro adulto, a gente vai colocar essas linhas aqui, ó, de expressão um pouquinho mais marcadas, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, tem essa linha aqui no meio,
que é essa compressão Indica no próprio rosto. das sobrancelhas, né? É como se a gente pegasse um pedaço de tecido, um lençol, a gente faz assim, aí ele fica criando essas ondinhas de dobras, né? Mesma coisa para a pele da gente. E se eu quiser, posso, ó, colocar aqui um pouquinho mais de expressão facial nessa parte de baixo. Vocês estão vendo que a gente está fazendo 3 ao mesmo tempo, né? A ideia é a gente nunca focar em um só, para não ficar procurando a perfeição, mas muito mais ficar procurando iterações, né? Possibilidades diferentes para o personagem. E aí a gente vai terminar com a boca. Vocês vão ver que quando a gente tá com raiva, normalmente, essa parte daqui de baixo, ó, ela sobe e essa daqui ela desce. A gente comprime Usa as mãos. esses dois lados, Comprime o próprio rosto. que nem um tecido. Mas vamos lá. Para a segunda expressão, a surpresa. Todo mundo pronto? Posso fazer a surpresa? Olha pra frente e sorri. Beleza. Para a expressão de surpresa, ó. Ludmila. Yes? Yes também. Pronto. Daqui. O mais importante para a surpresa é isso aqui, ó. A surpresa ela vai subir. Então a raiva vai ser o inverso da surpresa. Pode até exagerar. Se vocês quiserem até colocar até aqui em cima, ó, a sobrancelha, Desenha 2 linhas curvas pra cima. pode ser. Então vou colocar os olhinhos aqui na linha do olho. Então se eu quiser ampliar de verdade esse sentimento, eu vou colocar o olhinho aqui embaixo, porque vai mostrar que mesmo a minha pálpebra Arregala os olhos. levantou também. Então o ápice da surpresa é quando a gente tá colando esse olhinho aqui embaixo, ó. Pra surpresa a gente vai abrir a boca aqui. Fazer uma forma mais aberta aqui. 6 grandes círculos estão enfileirados, 3 em cima e 3 embaixo. Em um dos círculos, com olhos arregalados e sobrancelhas retas, Andréia desenha a boca. Pra felicidade, de uma maneira geral, a sobrancelha vai estar mais neutra, vai estar mais tranquila aqui. Tem um olhinho aqui. E agora, a gente vai abrir o sorrisão. A gente vê que a gente pode usar a simetria, né? E esse daqui com a boquinha aberta, ó. Pra tristeza, vocês vão ver que felicidade e tristeza são irmãos. Aqui no meio, vou fazer a sobrancelha um pouquinho mais neutra, de novo. O narizinho aqui no meio. E o mais importante vai ser o contrário Desenha um arco voltado para cima. da felicidade. Então vou pedir para vocês testarem em casa também combinações diferentes. Mas se eu utilizar aqui, por exemplo, a sobrancelha da raiva. Coloquei aqui a sobrancelha da raiva. Vou colocar um olhinho aqui de surpresa. Eu sei que o olho de surpresa ele é um pouco mais aberto aqui, certo? E se eu colocar um sorriso? Meio perverso, né? Então a gente pode brincar misturando todas essas expressões. Na verdade, tristeza, raiva, surpresa e felicidade são as 4 expressões de base. Todo o resto vai ser uma derivação do que a gente já tem aqui. E a última coisa que eu queria falar também aqui, a gente pode criar qualquer personagem com isso daqui também. Então, criei aqui meu olhinho. Fazer uma expressão um pouquinho mais neutra de novo. Então, ó. Posso fazer um vampirinho. Certo? Então pensa que a imaginação de vocês é o limite. A gente pode fazer o que a gente quiser com isso daqui. Se eu quiser fazer, por exemplo, fiz aqui um olhinho. Fazer alguém com bigode. Eu vou colocar óculos nele. Eu sei que a orelhinha já tá aqui do lado. Se eu quiser deixar ele mais velhinho, ó. Vou fazer um queixinho aqui pra ele.
certo? Então, só para dizer que a gente pode utilizar essa forma, assim, básica dessas esferinhas aqui, para a gente brincar mesmo, fazer coisas diferentes. Minha recomendação para essa semana vai ser a gente trabalhar algumas expressões sociais de um personagem que vocês gostem, vocês queiram trabalhar. E aí o desafio, segundo desafio disso, então assim, ó, vou deixar aqui para eu poder mandar essa página para vocês como referência. Mas para o dever de casa dessa semana, a gente vai ter duas coisas. Primeiro, continuar a treinar expressões, mas com um personagem. E a segunda coisa é a gente começar a fazer uns testes com aquele mesmo exercício que vocês fizeram na semana passada, mas com cores. Que nem vocês fizeram, que nem você fez, Lúdio, também, com a paleta de cores, mas eu quero ver dessa vez no personagem. Então, ao invés da gente trabalhar com o lápis, a gente vai trabalhar com a posca por cima. Ludmila. Ô, André, de que tamanho faz, tipo, os ombros em relação à cabeça? Eu tô me batendo nisso. É por isso que eu só tenho a cabeça até agora. Andréia. Depende muito, Lud. O que eu faço normalmente, que eu também tenho o mesmo problema. Eu começo com a cabeça e depois fico, eita, o que que eu faço? Abre novo documento. Então, eu vou começar com o tamanho total, certo? Então, vou fazer um retângulo aqui e faço ele bem pequenininho mesmo. E aí depois eu vou decidir mais ou menos onde é que tá a cabeça, o tamanho da cabeça. Então, se eu decidir que a cabeça é desse tamanho aqui, eu já vou pegar aqui, ó, eu vou passar um pouquinho, tipo a metade da cabeça, mais ou menos aqui, pro ombro, certo? Usando formas bem simples. Eu vou querer que o torso termine mais ou menos aqui. E aqui eu vou fazer os pezinhos. Tudo depende, a resposta para essa pergunta, na verdade, depende do seu estilo de desenho. Se você se sentir muito presa como é que chama, nas proporções, pense na figura como um todo primeiro. E às vezes ajuda até, vou pegar um outro pincel aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é, eu vou pegar aqui um pincel, ó, eu vou fazer um desenho, certo? São riscos só. Eu vou pegar um outro pincel mais fino. É como esse exercício daqui é como se você estivesse olhando para as nuvens. Então eu vou ver o que eu consigo tirar daqui. De repente eu vejo que aqui tem a cabeça tá aqui. Vou tentar ver uma figura Do lado direito do documento, modelos. nessas. De repente tem um cabelo aqui que é mais longo. Então eu vou tentar ver uma figura nesses rabiscos iniciais. Ajuda você a focar menos na proporção perfeita e mais na expressão, de se exprimir com o desenho, né? Vou tentar fazer um outro personagem aqui, utilizando mais um formato mais triangular. Vou mudar aqui de novo o pincel. Ludmila. O pessoal precisa mesmo ter mão? Andréia. Pode esquecer a mão por enquanto. Obrigada. Não complique sua vida, não. De perfil, Andréia sorri. Mas, ó, começando aqui de novo dessa forma mais simples, ó. Vou colocar o torso dele aqui em cima. O pezinho aqui. Também que já defini a altura total do personagem aqui, né? Ele naturalmente vai ter os ombros um pouquinho mais curvados, certo? Por causa da forma que eu coloquei antes. Então, ó. Certo? Então, sempre começando com uma forma um pouquinho mais soltinha, às vezes ajuda a gente nisso. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia. Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Facilitadora, Andréia Silva.